Promessa infantil descoberta. O amor inesperado que transformou vidas depois de 15 anos? O sol poente filtrava-se pelas frestas da pequena fazenda de Pedro, transformando o cotidiano em uma pintura de cores vibrantes. Aquela era a segunda casa que ele amava, repleta de lembranças da avó que sempre o incentivou a seguir seus sonhos. Um dia você será um grande artista, dizia ela, com um brilho nos olhos. Mas os anos se passaram e os quadros que um dia vibraram com sua criatividade agora pareciam apenas sombras de um sonho distante. Com 30 anos, Pedro sentia a arte escorregar entre seus dedos. Trabalhando em uma fábrica local para sustentar sua família, ele via suas telas empoeiradas acumularem tristeza e desilusão. Uma constante lembrança do passado que não voltaria. Ele olhava para as cores nas paletas com um suspiro profundo e seu coração pulsava pesado, como se quisesse chorar pela liberdade encerrada nas pinceladas que não mais fazia. Entre o ruído das máquinas e o silêncio do estúdio, seu desejo de criar se tornava quase um eco distante. Até que um dia, um sopro de esperança irrompeu em sua vida. Ana, sua amiga de infância e amor adormecido, retornou à cidade, após se tornar uma curadora reconhecida em Belo Horizonte. Ela chegava como um vendaval, trazendo junto de si perfumes de novas chances e memórias afetivas que faziam o coração de Pedro acelerar. "Pedro, você precisa mostrar suas obras, eu posso ajudar." As palavras dela eram como um feixe de luz, iluminando a escuridão em que ele se encontrava. Mas havia um porém. A insegurança e a pressão social estariam prestes a desencadear uma tempestade de emoções. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O reencontro fez o passado vir à tona, promessas não cumpridas e um amor que nunca realmente se apagou. Com cada risada e cada olhar, a conexão física entre os dois crescia, trazendo afeição e lembranças à flor da pele. Mas as raízes de Pedro o amarravam. Seria possível deixar tudo para trás? Abandonar a fazenda, a tradição, a lealdade à família, por uma chance de brilhar nas luzes de uma galeria? Quando Ana sugeriu a exposição, Pedro congelou. Sua mente era um turbilhão. A ideia de ser o artista que sempre quis ser, mas também a dor de deixar tudo pelo que lutou. Uma tragédia familiar inesperadamente exacerbou essa batalha interna. O chamado do dever e da responsabilidade gritavam mais alto que sua ânsia pela arte, e ele se viu entre a cruz e a espada, preso entre sua essência artística e o amor profundo que nutria por sua família. Pedro se sentou em sua cadeira, encarando as telas vazias à sua frente. Com pensamentos entrelaçados em um nó emocional, sua pergunta ecoava: o que ele escolheria? A arte ou a tradição? O amor ou a lealdade? O futuro estava incerto, mas seu coração pulsava por uma resposta. A paixão escondida, o amor adormecido e o desejo de ser ouvido clamavam para serem libertados. O dia seguinte trouxe o aroma intenso do café fresco pela casa, um cheiro que sempre acalmou Pedro. Ele sentou-se à mesa, observando sua mãe preparar o café com as mãos trêmulas, como se cada movimento lembrasse a rotina que a vida impunha. A avó de Pedro sempre dizia que o cheiro de café era como um abraço apertado, aconchegante e confortante. Mas para ele, naquele momento, era só uma lembrança de tudo que estava em jogo. "Você está bem, filho?" A voz da mãe cortou seus pensamentos. Ela olhava para ele com os olhos cheios de preocupação, e seu coração se apertou ao perceber o fardo que carregava. Não era apenas sua própria angústia, a tristeza dela o impactava de maneira profunda. "Só pensando em algumas coisas", respondeu, tentando ocultar o turbilhão que fervilhava dentro de si. Ana havia prometido voltar no dia seguinte para discutir os detalhes da exposição, e essa expectativa era como um balão prestes a estourar.
Pedro só conseguia imaginar o que aquela oportunidade significaria para sua vida. Mas, ao mesmo tempo, seu coração se dividia. O negócio da família, as expectativas e a lealdade lançavam sombra sobre seus sonhos. Os minutos passaram lentos enquanto ele tentava buscar coragem. Olhando pela janela, observou os pássaros voando, livres e soberanos. A liberdade dos pássaros era como o desejo que lhe queimava, o desejo de pegar suas tintas e deixar que a arte voltasse a fluir como nos velhos tempos. Mas e sua família? Era um preço que ele estava disposto a pagar? A tarde chegou com um toque dorido de ansiedade. Ana apareceu como uma brisa fresca, sua presença iluminando o ambiente já denso. Pedro, estou tão animada. Pensei que poderíamos selecionar algumas de suas melhores obras e arrumar tudo. Isso pode ser sua chance. A empolgação dela foi como um sopro de ar fresco, mas também trouxe uma pressão avassaladora. E se as pessoas não gostarem? A dúvida escapuliu de seus lábios num sussurro carregado de insegurança. E se gostarem? A pergunta de Ana ficou ecoando como um mantra. Às vezes você precisa sair do seu lugar seguro. Colocar sua arte no mundo é o primeiro passo para se reencontrar. Era verdade, mas ao mesmo tempo aterrorizante. A insegurança a fazia hesitar. Era hora de ser corajoso ou deixar que o medo o mantivesse preso para sempre? Enquanto conversavam, a tarde se foi e deixou espaço para o horizonte se encher de estrelas. Ana puxou uma cadeira e o olhar dela era profundo, quase mais forte que qualquer palavra. Pedro, você me conhece. Nós temos uma conexão. Deixe-me ajudar você a dar esse passo. Não se preocupe, eu estarei ao seu lado. O olhar sincero de Ana incendiou uma centelha dentro dele, e por um instante Pedro imaginou sua pintura exposta, colorindo as paredes brancas de uma galeria, recebendo aplausos e o reconhecimento que tanto desejava. Mas o que ele não esperava era que aquela mesma noite reservava uma decisão que mudaria tudo. Um telefonema inesperado da cidade o pegou de surpresa. Pedro, sua avó passou mal. O chão parecia desabar sob seus pés. O peso da responsabilidade se acumulava e sua luta interna ganhou um novo capítulo. Como decidir entre a saúde da família e a arte que poderia definir o seu futuro? Sentiu o coração acelerado. Agora a questão não era apenas sobre ele. A promessa de brincar com as cores e o amor que sentia por Ana eram nuvens de pensamentos num céu tormentoso. Seria ele forte o suficiente para buscar a luz em meio à escuridão? A pressão era imensa, um dilema feroz. Aquela noite não traria respostas, mas ao olhar para Ana, que agora compartilhava aquele momento mais do que nunca, uma pergunta inquietante formou-se em sua mente. Até onde ele iria por amor e por seus sonhos? As nuvens se acumularam sobre ele e a tempestade estava prestes a eclodir. Pedro não conseguiu dormir naquela noite. Os pensamentos dançavam violentamente em sua mente, como folhas levadas pelo vento. O telefonema que recebera se repetia incessantemente, ecoando em suas memórias. Sua avó, a mulher que sempre lhe contava histórias de fé e esperança, agora estava fragilizada. Lembranças de tardes ensolaradas em que a havia ajudado a colorir o mundo com suas tintas invadiam sua mente. Uma amalgamação de risos, abraços e conselhos que ele nunca considerou perder. Ao amanhecer, a luz filtrava-se pela janela, desenhando traços dourados no chão. O aroma do café ainda pairava no ar, mas agora sentia-se amargo. Enquanto se vestia, seu olhar se deteve na camisa que usara na última exposição. Era uma mistura de medo e esperança. Se sua avó partisse, o que sobraria de tudo que havia construído até ali? Ele amava a arte, mas amava ainda mais sua avó. Quando desceu para o café, encontrou sua mãe com um olhar distante. Havia uma tristeza palpável no ar. Pedro, precisamos ir ao hospital, ela disse sem rodeios, quebrando o silêncio. O coração dele acelerou. O que mais poderia acontecer? Eu não posso deixá-la assim. Você vai comigo? A pergunta pairou no ar e sua mente foi rapidamente tomada por um turbilhão de sentimentos. Ele olhou para sua mãe, seus olhos vestindo a dor que deveria ter guardado para si. Claro, mãe, vamos ver como ela está. Estas palavras foram apenas um eco do que realmente queria dizer.
Ele queria ser forte, não apenas por ele, mas por ela. No carro, o silêncio era ensurdecedor, apenas quebrado pelo som do motor. A viagem parecia uma eternidade. Cada quilômetro percorrido trazia mais ansiedades, mais perguntas sem respostas. Ele desejou o conforto de Ana, seu apoio inabalável, mas a realidade o cercava como uma névoa densa. Ao chegar ao hospital, a sensação de urgência se intensificou. O cheiro de desinfetante e o murmúrio dos enfermeiros criaram um cenário opressor. Pedro sentiu a mão da mãe se apertar na sua, o calor dela contrastando com o frio do lugar. Avançaram em direção ao quarto da avó e cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Quando entraram, a visão a atingiu como uma punhalada. A avó deitada, dores estampadas no rosto envelhecido, mas seus olhos brilharam ao vê-los. Oi, meu amor. A voz dela era um sussurro, mas para Pedro soou como música. O aperto no peito relaxou um pouco e um sorriso involuntário surgiu em seu rosto. Oi, vó. Ela tentava se sentar, mas ele correu para ajudá-la enquanto sua mãe observava com lágrimas nos olhos. A avó, mesmo frágil, estava ali, forte como sempre, mostrando que o amor permeava até mesmo as situações mais difíceis. Estou aqui e eu estou bem, disse ela, mas Pedro notou a vulnerabilidade em sua voz. Era um aviso de que talvez o tempo estivesse se esgotando. As horas foram se arrastando enquanto conversavam, e com cada palavra, Pedro percebeu o quanto aquela conexão era valiosa. Ele sentia a energia fluindo entre eles, como se a vida estivesse mostrando a ele o que realmente importava. Era um momento de revelação, e a ideia de deixar a arte de lado parecia menos opressora. A conversa fluiu, e quando Pedro mencionou a exposição, a avó ilumina-se, fazendo-o prometer que não desistiria de seus sonhos. A vida é muito curta, meu neto. Você precisa pintar, deixar o mundo ver suas cores. Faça isso por mim. O pedido dela atravessou seu coração, como um cordão invisível ligando os dois em um laço inquebrantável. A certeza de que a arte poderia ser um legado familiar começou a nascer dentro dele, uma chama que ele havia quase deixado apagar. Enquanto a visita se estendia, Pedro não percebeu Ana esperando do lado de fora, ansiosa para saber notícias. A expectativa dela misturava-se com a pressão de sua própria realidade. Ele fechou os olhos, respirando fundo. Precisava fazer uma escolha, e essa decisão afetaria não apenas seu futuro, mas todos ao seu redor. Como seria a vida se escolhesse seguir seu caminho artístico enquanto lutava para manter sua avó viva em sua memória? E se tivesse que abrir mão da exposição no futuro? Pedro olhou para sua avó e naquelas frações de segundo o tempo parecia parar. A pergunta que fervia em sua mente era clara. Até onde ele iria para proteger aquilo que amava? E como faria isso ao mesmo tempo em que buscava sua paixão? Era hora de encarar a verdade. Mas qual verdade ele escolheria? Pedro sentia o coração pulsando em um compasso acelerado, enquanto seus olhos se embrenhavam nos da avó. A luz branda que entrava pela janela parecia ter um brilho especial, quase como se o próprio universo estivesse a encorajá-los. Ele se perguntava se tratava de um sinal ou apenas de sua imaginação. Mas naquele instante não importava. O que importava era a conexão que se formava ali, no silêncio do hospital, entre uma lembrança e um desejo. A vida é feita de escolhas, meu neto, a avó disse, como se tivesse lido seus pensamentos. E quando você escolhe o amor, tudo ao seu redor começa a florescer. Desde que você era pequeno, você escolheu me amar, e eu escolhi te amar de volta. Nunca duvide do quanto isso é poderoso. Ela sorriu, e aquele sorriso tinha um poder imenso. Pedro se lembrou do quanto sua avó sempre o apoiou,
como cada palavra dela era como uma tinta a mais na sua paleta de esperanças. Mas ele também se lembrava do medo que o acompanhava. O medo de que, ao seguir seus sonhos, poderia acabar saindo de um espaço seguro e conhecido. A tensão começou a decompor-se em seu peito e ele se permitiu relaxar. Vó, eu prometo que nunca deixarei de pintar. Nunca deixarei de colorir a vida, mesmo que a tristeza tente tomar conta, ele exclamou, sentindo-se emergir em um mar de emoção. Mas e se um dia eu tiver que escolher entre a arte e a nossa família? A avó, sem hesitar, apertou a mão dele. Amor é o que une a nossa família, e é isso que vai te guiar. A arte flui do coração. Se você deixar isso guiar suas escolhas, saberá o caminho certo. Nunca esqueça, meu amor por você é a cor que não se apaga. Pedro absorveu aquelas palavras como se fossem uma bênção. Ele não sabia o que o futuro traria, mas sabia que precisava fazer o que era certo para ele. Abrindo os olhos, percebeu Ana ainda ali à porta. Ela estava quase esfregando as mãos nervosamente, e o seu olhar ansioso impelia Pedro a buscar sua presença. Vou. Assim que terminar aqui, preciso falar com ela, pensou, a mente já fervilhando com várias possibilidades. Uma parte dele queria correr para Ana, desabafar tudo que sentia. Porém, outra parte ansiava por mais momentos ao lado da avó, como se estivesse tentando armazenar cada sorriso e cada palavra como parte de um mural que ainda precisava ser pintado. Quando finalmente se despediu da avó, Pedro prometeu que voltaria em breve. Enquanto caminhava em direção à porta, o peso do futuro ainda estava aos seus pés, mas ele também sentia algo mais: determinação. A vida não seria simples, mas a arte era o que o movia, e essa chama acesa por sua avó o guiaria em cada traço. Ana estava lá, com os olhos brilhando e preocupados. E então, como ela está? Pedro hesitou, mas logo suas palavras brotaram como flores após a chuva. Ela me pediu para nunca desistir da arte, e isso é exatamente o que vou fazer. Ana respirou aliviada, mas algo no seu olhar fez Pedro se perguntar: seria ela a peça que faltava em sua busca? E a incerteza sobre o futuro deles iluminou sua mente com novas perguntas. A vida poderia ser cheia de questionamentos, mas agora, ao menos, ele tinha um mapa. Enquanto se afastavam do hospital, Pedro sentia o calor do sol no rosto, mas também notava que novas tempestades podiam surgir. Quais seriam os desafios à frente? E, mais importante, Ana conseguiria entender sua luta? Ele sentia que estava à beira de uma caminhada que poderia mudar tudo, mas com cada passo, uma nova pergunta passava pela sua mente. Até onde ele iria para manter a promessa de sua avó? E o que isso significaria para ele e Ana? O sol estava mais brilhante do que nunca, iluminando o caminho que Pedro e Ana percorriam juntos. As árvores dançavam suavemente ao vento, quase como se estivessem celebrando um novo começo. A leveza do momento contrastava com a pressão que pulsava dentro de Pedro, criando um turbilhão de sentimentos que ele mal conseguia nomear. Ao lado de Ana, ele queria sentir que tudo ia dar certo, mas a incerteza já havia se instalado em sua mente. Você vai se lembrar da primeira vez que me viu pintando? Ele perguntou de repente, interrompendo o silêncio entre eles. Ana virou-se para ele, os olhos curiosos e cheios de lembranças. Claro, você estava tão concentrado, quase como se estivesse em outro mundo. Era como se as cores fossem dançarinas, rodopiando ao som da sua imaginação. E depois, quando você me mostrou, eu fiquei maravilhada. Como você conseguiu fazer aquilo? Ana sorriu, e o calor do seu olhar fez o coração de Pedro acelerar. Eu não sei bem. Talvez foi meio que você que me fez acreditar que eu poderia... Pedro hesitou, percebendo que essas palavras carregavam um peso muito maior do que ele imaginava. Como poderia expressar o quanto a presença dela o inspirava a ser melhor, mais ousado? Eles avançaram em direção ao parque próximo,
onde as risadas de crianças brincando lembravam a inocência que Pedro costumava sentir. As memórias da avó ecoavam em sua mente, mas agora ele tinha outros desafios, outras promessas a enfrentar, e não sabia como dividir isso com Ana. Acha que vai ser fácil seguir essa nova direção na sua vida? Ana perguntou, e sua voz soou terna, como se quisesse ampará-lo. Não tenho ideia. Às vezes eu me sinto como se estivesse subindo uma montanha gigante, e lá em cima sei que há um prêmio esperando, mas eu só tenho medo de não conseguir chegar lá. Pedro confessou, olhando para o chão. Cada pedra parecia um obstáculo em seu caminho. E se você não pensar na montanha inteira, mas em cada passo que precisa dar? Um passo de cada vez, sugeriu Ana, e os olhos dela brilharam com coragem. Um passo? Talvez eu possa tentar isso. Fazer arte não pode ser só dor, certo? Pedro rebateu, quase que para si mesmo, enquanto sentia uma nova determinação tomando forma. A conversa foi interrompida por um grito alto vindo de uma roda de crianças. Pedro se virou e viu uma menina triste, com o joelho ralado, sendo amparada por outra. A cena trouxe à tona uma lembrança de uma dor semelhante que ele havia enfrentado na infância. Por um instante, tudo parou em sua mente. Era ali, naquele pequeno momento de fragilidade, que ele conseguiu enxergar o propósito de sua arte. Cada ferida se transforma em histórias, até mesmo as que parecem mais feias. Meus quadros não são só cores, eles guardam emoções de momentos como esse, ele disse, sua voz mais firme. Ana sorriu, observando-o com admiração. E é por isso que a sua arte é tão especial, Pedro. Você capta a essência da vida, com todas suas dores e alegrias. O impacto de suas palavras fez o peito de Pedro vibrar. Ele se sentia forte, como se todas as inseguranças estivessem sendo lavadas com essa onda de encorajamento. Mas no fundo, uma nova dúvida surgiu. Você estaria disposta a fazer parte disso? Ele se virou para Ana, as palavras saindo como um grito silencioso dentro dele. Quero que você viva minha jornada, mas será que isso não é demais para você? Ana hesitou, analisando seu olhar profundo, e Pedro percebeu que a resposta dela poderia mudar tudo. O ar ficou pesado, e ele aguardava com expectativa, enquanto o sol lançava seus últimos raios de luz, criando um cenário quase mágico ao redor deles. Isto é mais do que promessas e corações partidos, mas o que acontecerá se eu não for capaz, e se você não estiver pronta para isso? A pergunta pendia no ar, criando uma tensão palpável. Pedro sentiu que a resposta também poderia ditar o futuro deles, e enquanto esperava, a incerteza crescia como uma sombra. O que viria a seguir? Ana respirou fundo, percebendo que suas palavras poderiam decidir o rumo que tomariam. A luz do sol começava a desaparecer, criando um contraste das sombras ao redor, assim como os medos que dançavam na mente de Pedro. Ela queria encontrar uma resposta que acolhesse seu coração e, ao mesmo tempo, desse a Pedro a certeza que ele buscava. Pedro, eu sempre estarei aqui quando você pintar suas emoções, mesmo que seja difícil. Isso não é demais para mim. Ela hesitou, o olhar fixo nos olhos dele. Mas eu não posso ser a resposta para todas as suas perguntas. Precisamos descobrir isso juntos. O coração de Pedro pulou. Suas inseguranças ainda persistiam, mas aquelas palavras foram como um bálsamo. Ele sorriu, um sorriso tímido que crescia à medida que Ana continuava. Está tudo bem se você não souber tudo agora. Não tem problema não ter todas as respostas. O importante é saber que estamos juntos nessa. O jeito que ela falava fazia tudo parecer mais leve, como se essa jornada não fosse mais uma montanha a subir, mas uma trilha cheia de surpresas. E assim, eles caminharam lado a lado, cada passo ecoando uma nova esperança. As cores do céu mudavam, refletindo uma beleza sutil que se conectava com o que Pedro sentia. Era como se o universo conspirasse a seu favor.
A vida é cheia dessas transições, Pedro comentou, enquanto observava uma folha caindo de uma árvore. E eu gostaria que minha arte desfizesse um pouco do peso que a gente carrega. Você pode fazer isso somente sendo verdadeiro consigo mesmo, Ana respondeu, olhando atentamente para Pedro como se quisesse entrar em sua alma. Ele percebeu que ela realmente acreditava nas palavras que dizia, e isso fez seu coração se encher de gratidão. Pedro tinha tanto a agradecer, não apenas a Ana, mas ao que estava se formando dentro dele. A inspiração que parecia distante há pouco tempo, agora pulsava em seus veios como uma chama viva. O que poderia resultar daquela tríade? Suas emoções, sua arte e a presença de Ana. A conversa fluiu natural, distante das dúvidas que mais cedo o afligiam. Falar sobre os futuros projetos de Pedro trouxe sorrisos e risadas, e ele conseguiu compartilhar um pouco mais da sua história, eloquente e leve. Pensei em fazer uma exposição. Você acha que eu conseguiria? Ele perguntou, a insegurança voltando a espreitar. Mas a beleza do vínculo que estavam construindo envolvia ambos em uma força que Pedro não conseguia ignorar. É claro! A sua voz é poderosa. As pessoas precisam ouvir isso. Ana o encorajou, valendo-se de todo o amor e admiração que tinha por ele. Frases encorajadoras, sonhos que nasciam, o céu se tornava escuro e as estrelas começavam a brilhar. Ali, sob aquele manto de luz nascido da escuridão, Pedro decidiu que não permitiria que o medo barrasse suas conquistas. Ele apenas precisava se permitir e, claro, confiar. Mas então a atmosfera mudou. Pedro percebeu que uma dúvida ainda pairava no ar. E se o que ele esperava de Ana fosse mais sobre ele do que sobre eles? E se, no final, ela não estivesse ali como ele imaginava quando as cores se misturassem em tristeza? Uma sombra de insegurança pairou novamente, e sua voz tremia. Você realmente acredita que pode lidar com as incertezas que virão? Ele indagou, o coração apertado, atormentado pela possibilidade de que todo aquele sonho desmoronasse. Ana parou, os olhos fixos nele. Eu não sei, Pedro, mas talvez precisemos descobrir isso juntos. O que seria de nós se não tentássemos? A resposta dela fez o dia parecer mais claro novamente, mas uma nuvem de ansiedade voltou a aparecer sobre eles, como se a noite estivesse a um passo de engolir todo aquele momento especial. Pedro sabia que um longo caminho ainda os aguardava, repleto de desafios e promessas. Ele respirou fundo, percebendo que o amor que crescia entre eles poderia ser tanto uma força quanto uma nova dúvida. Mas também havia algo mais. A esperança de que, mesmo diante dos obstáculos, eles poderiam encontrar a beleza na jornada. Então vamos criar essa história juntos, disse Pedro, e o calor da decisão iluminou o caminho à sua frente. Mas agora ele sabia que a jornada não seria apenas sobre arte e promessas. Agora havia outro caminho a percorrer, e tudo mudaria a partir dali. O que aconteceria quando as inseguranças se tornassem mais intensas? E até onde eles estariam dispostos por esse amor e pela arte que tanto os uniam? O silêncio dessa nova noite parecia oferecer as respostas, mas Pedro já se perguntava o que viria a seguir. Pedro olhava para as estrelas. Cada uma delas parecia sussurrar segredos que apenas ele podia ouvir. A sensação de que algo estava mudando dentro dele era palpável, como se a escuridão tivesse despertado uma nova luz. O amor cobria a sua alma, mas ao mesmo tempo a incerteza pesava sobre seus ombros. Ele queria se abrir, falar sobre seus medos, mas o temor de que isso pudesse destruí-los o mantinha em silêncio. Ana caminhou até ele e, com um gesto gentil, segurou sua mão. Pedro, você está pensando demais, disse ela em um tom suave. O que está te preocupando? Me conta. É que eu temo que não seja o suficiente, ele confessou, seus olhos se fixando no chão. O que se eu me abrir e não for como você espera? E se eu decepcionar você? Ana apertou a mão dele com firmeza. Ser você mesmo já é mais do que suficiente. Não precisa se preocupar em me decepcionar. O que eu quero é que você seja verdadeiro.
A sinceridade em sua voz fez o coração de Pedro acelerar, como se as palavras fossem uma porta se abrindo para um novo espaço seguro. Ele respirou fundo, permitindo que a vulnerabilidade se fizesse presente. Lembro de quando éramos crianças e fazíamos aquelas promessas de sempre apoiar um ao outro. É louco pensar que agora estamos tentando correr atrás de sonhos que pareciam tão distantes. Sim, Ana interrompeu, com um brilho nos olhos. Mas agora, como adultos, podemos transformá-las em algo incrível. Você tem essa capacidade, Pedro. Pense na sua arte. E se eu não conseguir? E se tudo isso for em vão? E se tudo der certo? Ela sorriu, um sorriso que iluminou o rosto dela e fez a luz da noite parecer ainda mais intensa. A vida é cheia de riscos. Se você não tentar, nunca saberá. Vamos juntos nos apoiar, como sempre fizemos? Pedro se sentiu envolvido por aquela energia. Havia verdade nas palavras dela. A possibilidade de falhar ainda existia, mas também havia a chance de um futuro brilhante. Ele decidiu abrir seu coração, um primeiro passo em direção a um novo horizonte. Ana, sabe o que mais me amedronta? É a ideia de perder essa conexão especial que estamos criando. Ana fixou os olhos nele com uma ternura quase palpável. Não vamos deixar que o medo nos impeça, Pedro. A conexão que temos é rara e merece ser explorada. Vamos aprofundar isso sem receios. À medida que as palavras dela ecoavam, um arrepio percorreu a espinha de Pedro. Ele se lembrou de como nas noites de infância eles criavam histórias juntos e de como aquela vivência cimentou uma amizade agora transformada em algo maior. A noite seguiu. Conversas, risadas e promessas se misturaram ao cheiro da grama fresca. A insegurança ainda estava presente, mas a presença de Ana criava um espaço onde ele sentia que poderia se expressar sem medo de julgamento. Então, quando a lua começou a se esconder e a madrugada se aproximava, Ana sugeriu algo surpreendente. Que tal começarmos a trabalhar juntas em uma arte? Algo que represente essa nossa jornada. Pedro sorriu, o medo sendo gradualmente substituído por entusiasmo. Achou uma ótima ideia, mas o que devemos pintar? A nossa história, Ana respondeu com um brilho intenso nos olhos. Vamos colocar todas as nossas emoções, e isso pode nos dar força para enfrentar tudo o que está por vir. O olhar de Pedro estava fixo em Ana, absorvendo seu entusiasmo. Ele percebeu que, mesmo com as incertezas, aquele poderia ser o começo de algo incrível. Mas uma pergunta ecoava em sua mente. E se no meio dessa jornada eu não conseguir expressar tudo o que sinto? Ana sorriu e, sem hesitar, respondeu. Então talvez seja a hora de descobrirmos que a arte também é feita de erros e acertos, e que cada passo, mesmo os tortos, nos leva ao nosso destino. Eles ficaram em silêncio, contemplando o que estava por vir. Pedro sabia que a estrada seria longa e cheia de desafios, mas aquele era o momento perfeito para dar o primeiro passo. Agora, mais do que tudo, ele sentia que queria se entregar a essa jornada, mas um sussurro permanente de receio o acompanhava. Será que conseguiria lidar com as verdades mais profundas que viriam à tona enquanto criavam juntos? Pedro acordou naquela manhã com a cabeça cheia de ideias. O sol brilhava através da janela e ele podia sentir a energia vibrante do dia que se iniciava. Lembrou-se da conversa da noite anterior com Ana e o impulso de criar algo juntos. Era como se uma chama tivesse sido acesa dentro dele e sua vida, por tanto tempo entorpecida, começava a ganhar cor. Após o banho, ele se sentou à mesa e começou a rascunhar algumas ideias em um caderno antigo. Desenhos soltos, palavras que faziam ecoar memórias especiais da infância, refletiam as promessas que um dia fizera a Ana. Cada traço parecia falar sobre eles, e a emoção de expressar tudo isso na arte começava a dominar sua mente. Imaginou Ana ao seu lado, como ela reagiria ao ver suas ideias. Ele se perguntava se também sentia aquele mesmo fervor, aquela mesma urgência de transformar sentimentos em arte. A ansiedade crescia, mas agora era uma ansiedade boa, um desejo de compartilhar. Enquanto isso, Ana, em sua casa, não conseguia parar de pensar sobre o projeto. O desejo de criar algo verdadeiro e profundo a impulsionava. Lembrou das conversas sobre seus sonhos e da confiança que eles haviam cultivado.
A arte não era apenas uma forma de expressão, mas também uma maneira de aprofundar a conexão que estava se formando. No final da tarde, eles combinaram de se encontrar em um pequeno parque, onde costumavam brincar na infância. O local parecia um pouco diferente agora, mas cheio de possibilidades, um verdadeiro refúgio para novos começos. Quando Ana chegou, Pedro já estava esperando, com o caderno sobre as pernas. Ela trouxe pincéis e tintas, uma verdadeira caixa de ferramentas para a criação. Os olhos dela brilharam ao ver o entusiasmo dele. "Então, o que você preparou?" perguntou, quase pulando de animação. Ele abriu o caderno e mostrou seus esboços. Ana examinou cada um deles, suas expressões mudando, de surpresa a alegria. "Isso é incrível, Pedro. Você capturou nossa essência aqui", disse ela, batendo palmas de excitação. "Agora vamos colocar isso em uma tela." Sentados em um banco de madeira, com a tela em branco à sua frente, a energia entre eles era palpável. A tensão do medo começou a se dissipar e a liberdade da criação começou a fluir como uma correnteza. Enquanto pintavam, as conversas fluíam, repletas de risos e lembretes das promessas feitas na infância. Mas à medida que suas mãos se moviam, algo dentro de Pedro começou a se agitar. Em meio às cores que se misturavam ali, uma sombra de medo ressurgiu, uma ideia fixada. E se tudo isso não sair como imaginávamos? E se nossos sentimentos se entrelaçarem, mas a arte não conseguir traduzi-los de forma correta? Ana percebeu seu desconforto. "Ei", disse ela, parando o que estava fazendo. "Não se preocupe, o mais importante é o que estamos sentindo agora. A arte é reflexo disso, não precisa ser perfeita. Vamos nos permitir sentir, mesmo os medos e as incertezas. O que vai sair daqui é nossa jornada." Pedro olhou nos olhos dela e viu a sinceridade que o encorajou a continuar. Mas ainda havia uma pergunta martelando em sua cabeça. "E se ao me abrir para você, eu me perder de mim mesmo no processo?" Enquanto eles começavam a criar suas primeiras pinceladas juntos, o peso dessa dúvida pairava sobre ele como uma nuvem. Pedro sabia que estava a um passo de explorar mais do que apenas a arte, e isso o deixava em frenesi. O que aconteceria se no meio desse caminho compartilhado ele descobrisse verdades que poderiam mudar tudo entre eles? A brisa leve do final da tarde trazia um perfume de flores e a inocência da infância parecia voltar a inundar o parque. As primeiras pinceladas de Pedro se misturavam à intensidade das emoções que flutuavam entre eles. A tela branca, antes intimidadora, agora parecia um portal para um mundo novo, onde cada cor poderia revelar narrativas ocultas. Ana estava tão imersa na pintura que não notou o olhar pensativo de Pedro. Ele tentava se concentrar, mas suas mãos hesitavam, como se a tinta estivesse imbuída de seu mais profundo medo. "E se eu não for capaz de me abrir completamente?", pensou. O que aconteceria se, ao se compartilhar com aquela parte de si, ele deixasse de ser quem realmente era? "Vamos começar com algo simples", sugeriu Ana, quebrando o silêncio que começava a pesar. Com um sorriso sereno, ela desenhou uma árvore no papel, suas formas fluídas e naturais, trazendo uma nova vida ao que antes era apenas uma tela vazia. "Essa árvore representa tudo o que plantamos ao longo de nossas vidas, Pedro. Cada galho pode ser um caminho diferente." Pedro sorriu, sentindo a leveza da proposta. Ele começou a seguir o seu traço e, à medida que trabalhavam juntos, o ambiente se carregava de risos e entusiasmo. No fundo, porém, Pedro ainda lutava. As antigas lembranças de suas promessas infantis e os medos de não corresponder às expectativas estavam ali, prontos para serem expostos na tela. Ana, percebendo sua hesitação, olhou para ele com um brilho nos olhos. "Você pode ser quem você quiser, sabia? Não precisa se encaixar em formas que não são suas. O que estamos criando deve ser tão livre quanto somos nós." Essas palavras tocaram Pedro profundamente. De repente, todos aqueles medos que prendiam sua criatividade começaram a desmoronar. "Talvez eu possa me permitir", refletiu.
Um impulso repentino fez com que ele pegasse um novo pincel e despejasse cores vibrantes sobre a tela, criando formas que representavam não só a conexão entre eles, mas também cada desejo guardado em seu coração há tantos anos. A pintura logo se tornava uma explosão de sentimentos. Cores misturadas refletiam risos, lembranças, saudades e promessas sutis. Ana e Pedro se entreolhavam, ambos conscientes de que não estavam apenas criando uma obra de arte, mas que a verdadeira arte era a amizade que florescia entre eles. Conforme a luz do sol diminuía, um novo desafio se apresentava na forma de uma dúvida coletiva. A conexão entre eles era inegável, algo que parecia transcender o que até então tinham vivido. O que isso significava para cada um deles? Eles estavam apenas criando arte ou havia algo mais profundo brotando entre as telas e pincéis? O que acontece agora, quando tudo isso acabar? Pedro perguntou. Ele olhou para Ana, cuja expressão era uma mistura de nervosismo e expectativa. Essa nova amizade trazia uma fragilidade que o deixava inquieto. Ana hesitou, sua respiração se acelerando. Não sei, ao mesmo tempo sinto que esse momento é só o começo. O que será que a nossa arte revelará? A resposta estava em aberto, pendurada no ar, como uma promessa. O sol se escondia no horizonte e com ele as cores da tela começavam a brilhar sob a luz suave da noite. O medo dos sentimentos ainda estava ali, mas o desejo de explorar essa conexão se tornava mais forte. E assim, enquanto as estrelas começavam a surgir no céu, Pedro se questionou se estava pronto para mergulhar de cabeça nessa nova jornada, ou se, por medo de se perder, ficaria preso a um mundo de incertezas. O que conseguiria descobrir sobre si mesmo e sobre Ana nessa dança entre amizade e amor? O sol estava nascendo, tão brilhante e promissor quanto os novos começos que Pedro e Ana estavam prestes a abraçar. Depois de semanas de incertezas e longas conversas sobre arte, amor e promessas, finalmente tinham uma direção clara. Os traços na tela começaram a contar sua história, uma história que não era apenas sobre cores, mas sobre a essência da vida, do amor e das escolhas que mudam tudo. Naquela manhã, Pedro decidiu que era hora de se abrir completamente. Ele queria que Ana soubesse o quanto seu apoio havia sido fundamental para ele reencontrar a coragem de ser quem realmente era. Sentados, jogados sobre a grama do parque, ele respirou fundo e começou. Ana, sua presença em minha vida é como um pincel que limpa as sombras da minha mente. Você não só me incentivou a voltar à arte, como me ajudou a ver minha própria luz. Mas por muito tempo eu tive medo de me abrir e de não ser suficiente para você ou para mim mesmo. Ana o observava com um olhar profundo, a empatia dela ressoando em seu coração. Pedro, você sempre foi suficiente. Sua arte revela quem você é, e se você não se permitir sentir e expressar isso, estará apenas escondendo quem realmente é. Suas palavras eram uma carícia, um bálsamo que curava as feridas que ele nem sabia que tinha. As lembranças de suas promessas infantis começaram a vir à tona. Promessas de nunca desistir um do outro, de sempre apoiar seus sonhos. Olhando para a tela diante deles, Pedro percebeu que ali estava a oportunidade de dar vida a tudo que idealizara. Vamos usar nossa arte para mostrar essa jornada? Pedro sugeriu, um brilho de esperança em seu olhar. Eles pegaram os pincéis e começaram a trabalhar, cada movimento mais solto e livre. Ana desenhou uma árvore que representava suas raízes, anos de amizade, risos, dores e aprendizagens. Pedro, inspirado, adicionou cores vibrantes ao tronco, simbolizando a força de seguir em frente mesmo em meio a incertezas. Enquanto o dia avançava, a pintura se transformou em um mural de emoções. As cores dançavam juntas, refletindo a conexão mágica que se formava entre eles. A tela não era mais apenas uma superfície, era um manifesto do que eram e do que podiam ser juntos. Pedro, isso é incrível! Ana exclamou.
O que estamos criando aqui é uma representação da nossa jornada, mas também de tudo que podemos construir juntos, promessas renovadas. A emoção dela a fazia brilhar e ele não conseguia conter o sorriso que surgia. Mas uma nova dúvida surgiu no coração de Pedro. E se, ao se entregarem a essa nova fase, as coisas mudassem entre eles? Ele não queria arriscar perder a proximidade que tinham. Ana, e se isso se perder? E se tudo mudar se decidirmos levar essa conexão a outro nível? Ele questionou com a voz trêmula. Ana olhou para ele sem hesitar. Pedro, a mudança faz parte do nosso crescimento. O que sempre tivemos é a base. Agora podemos construir algo ainda mais forte e belo. Não se trata de perder o que temos, mas de enriquecer isso. Suas palavras calaram fundo, penetrando em sua insegurança como um convite a se arriscar. Ali, sob o céu azul, enquanto o pintor e a curadora se tornavam uma só voz, Pedro sentia que finalmente estava pronto para a transformação. Ele não precisava escolher entre arte e amor. Poderia e deveria ter os dois. E mais do que isso, eles poderiam descobrir o quão grandioso e rico seria o amor que florescesse ao redor da expressão artística. Após horas de criação, a tela estava cheia de significados, assim como os corações de ambos. A obra era uma representação não apenas de quem eram, mas quem poderiam se tornar. Pedro, essa é a nossa chance. A exposição não é só para você, mas para nós dois, para mostrarmos ao mundo que o amor e a arte são interligados. Ana exclamou, a paixão invadindo suas palavras. E ele percebeu que não poderia deixar essa oportunidade escapar. O que estavam criando era um legado, algo que sobreviveria em cada pincelada, em cada risada. A decisão estava tomada. Então vamos fazer isso juntos, entregar nossa arte ao mundo e continuar juntos nessa jornada incrível, afirmou Pedro, o coração pulsando como nunca. Nos dias que se seguiram, a expectativa e a adrenalina tomaram conta. Eles trabalharam incansavelmente, moldando cada detalhe da exposição. A conexão entre eles se fortalecia com cada risada, com cada desafio, e ele começou a entender que o amor poderia ser uma das suas maiores obras-primas. No dia da inauguração, a galeria fervilhava de vida. As paredes vibravam com as cores vivas que haviam criado juntos e o reconhecimento que Pedro sempre desejou se transformou em realidade. Entre amigos, família e estranhos, seus trabalhos eram admirados, mas o que realmente brilhava era o amor que se havia desenvolvido entre ele e Ana. Eles trocavam olhares cúmplices enquanto as pessoas se admiravam diante de suas criações. Cada comentário positivo era um sopro de vida em seus corações, e eles sorriam orgulhosos. Ao final da noite, quando a maioria dos convidados já havia ido embora, Pedro e Ana se encontraram à beira da tela principal. Ali, cercados por suas cores e histórias, Pedro tomou a mão de Ana e, enquanto olhava em seus olhos cheios de amor, finalmente disse: "Obrigado por ser a luz em meu caminho. Prometo que nunca deixarei de cultivar isso entre nós." Ana sorriu e suas palavras encheram o espaço ao redor. "E eu sempre estarei ao seu lado, Pedro. Cada passo juntos é uma nova cor na nossa vida." A tela diante deles não era só uma obra de arte, era uma nova promessa, um novo capítulo que estava começando. E ali, em meio à galeria brilhante, um compromisso silencioso se firmou. Eles dariam as mãos para enfrentar qualquer desafio, prontos para transformar não apenas suas vidas, mas também o mundo que os cercava. A história de Pedro e Ana chegava a um novo acordar, mas ali, em uma galeria cheia de sonhos e cores, eles apenas começavam a desenhar a maior obra de suas vidas, a de um amor que transcende o tempo e a própria arte. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que vão tocar seu coração.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar este amor. Comente suas reações e teorias sobre o final e não espere mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver este desfecho incrível. Mostre seu apoio.